Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nós e a Família. Hoje estou aqui de forma especial. Vamos falar de algo que, se calhar, você em casa já ouviu falar, mas não sabe bem o que é, ou então vai ser algo totalmente novo, como se fosse uma descoberta. Para isso, vamos à descoberta exatamente com o professor Fernando. Olá, professor Fernando. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, professor Fernando, nós hoje viemos falar de mindfulness, certo? ok. E mindfulness é assim uma coisa que não se ouve assim muito discutir. Portanto, vamos discutir o que é o mindfulness. Ora bem, de acordo com aquilo que tem sido desenvolvido nestes últimos anos, nestas últimas décadas, o mindfulness é uma prática que consiste em estar atento ao momento presente, à experiência que se está a desenrolar, com intenção e sem julgamentos dessa própria experiência. Portanto, no fundo, são estas as atitudes que devemos ter quando fazemos uma prática de mindfulness. Temos a questão da intenção, sabemos que estamos atentos. Temos a questão da atenção, não é? Uma atenção especial àquele momento, àquela experiência que está a decorrer, e sem julgamento, portanto, sem aquela vontade de querer que as coisas sejam diferentes, ou querermos que sejam de outra forma, melhor ou pior, ou aquilo que for. O mindfulness é de alguma forma um apaziguador mental no que toca a questões de stress, ansiedade e depressão. É um apaziguador mental, é uma forma das pessoas, ok, vamos parar e vamos pensar devagarinho. No fundo, muitas vezes há também muitas ideias erradas acerca destas questões do mindfulness e, de facto, é uma forma de trazer maior consciência para o nosso dia-a-dia, daquilo que nós fazemos diariamente. Por vezes pode ser doloroso o processo de mindfulness no início e há determinadas situações em que não é sequer aconselhável que seja feito. Porque quando tomamos consciência do nosso estado mental interior, às vezes pode ser difícil lidarmos com isso, não termos ferramentas que nos ajudem a lidar com isso. Portanto, de facto, é mais uma ferramenta que nos permite estarmos conscientes do nosso estado atual e o que é que nós podemos fazer para melhorar isso, se houver alguma coisa a melhorar, como é óbvio. Que técnicas é que existem para fazer-nos mais conscientes? Ora bem, aquela técnica que é mais utilizada, no fundo, a nível global, é aquela técnica da atenção na respiração. Portanto, esta atenção plena, que é assim que se costuma traduzir para português, na respiração, porque é algo que está sempre presente connosco, está sempre disponível para nós e que nós podemos utilizar em qualquer situação. Aliás, está comprovado, não é, pela ciência que 3 ou 4 respirações profundas que rapidamente conseguem aliviar e alguns sintomas de ansiedade, de stress, portanto, podem resultar facilmente. Uma pessoa que seja naturalmente ansiosa, será uma boa via, o mindfulness? Sim, claro que sim. Aliás, tem sido recomendado por muitos sistemas até de saúde já. No Reino Unido, por exemplo, é um dos primeiros tratamentos a ser indicado para a questão da depressão, para quem tem episódios de depressão recorrente. Portanto, antes de partir para os medicamentos, é sugerido, então, pelo próprio Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, que as pessoas passem por um programa de redução do stress baseado nas questões nestas práticas de mindfulness. Há pouco disse que há situações em que tomar consciência do nosso estado mental é dolorosa. Em que situações em que mais ou menos se aplicam? Por exemplo, há determinadas patologias mentais, não é, em que não é aconselhado de facto que se possa fazer estas práticas. Em estados depressivos mais profundos, talvez, também não seja aconselhável, porque exigem um cuidado especial e exigem um acompanhamento profissional. E então aí, se calhar, nessas situações não será indicado as pessoas dedicarem-se a estas práticas como forma de tomarem consciência, porque podem ainda aumentar exponencialmente o sofrimento a que já estão a ter naquele momento. Exatamente. O mindfulness aqui em Portugal, especificamente, é uma coisa recente, é uma coisa que tem vindo a chegar? Como é que está nesse nível? Ora, de facto, nestes últimos tempos tem-se notado que há um grande incremento a nível de instituições que oferecem as práticas de mindfulness em vários níveis, portanto, tanto a nível da educação como da saúde, a nível, noutros níveis, mas sobretudo aquilo que se tem visto é muito nesta área. Quando falo na questão da saúde, é as próprias pessoas procurarem o seu bem-estar e
melhor bem-estar em relação a si próprios. Na área da educação tem vindo a aplicar-se, e há pouco tempo houve um primeiro encontro nacional de mindfulness na educação, em que estiveram pessoas de várias partes do país a relatar as suas experiências de aplicação nas escolas. Portanto, já se vê que há um pouco por todo o país estas práticas vão sendo usuais, comuns e vão sendo integradas no dia-a-dia das escolas. Portanto, e depois vai havendo muitas instituições que oferecem cursos e que as pessoas podem fazer para, até a nível das empresas, também já há vários programas que são implementados em empresas, de uma forma de proporcionar também um maior bem-estar aos funcionários, terem espaços próprios e momentos próprios no dia para poderem fazer práticas de mindfulness, porque isso também se tem comprovado que é muito bom no aspecto depois até do desempenho da pessoa que está naquela empresa. E o mindfulness é para todas as idades? O mindfulness é para todas as idades, sim, claro. Começamos com... Há práticas desde os mais novos, quando começam a poder ter consciência de algumas coisas, não é? Até aos mais velhos, claro. Durante toda a nossa vida podemos praticar mindfulness. E a questão de prática, portanto, o mindfulness não é uma questão de plim, e já estamos todos. Portanto, é alguma prática, certo? Sim, claro. Essa é a parte fundamental, digamos, depois de aprendermos, não é? De sabermos. A parte da prática e da continuação da prática, sistematizarmos essa prática e integrarmos no nosso dia-a-dia é, de facto, fundamental. Porque uma coisa é nós ouvirmos falar, não é? Ou lermos um livro, vermos um documentário sobre o tema. Outra coisa é quando nós praticamos e quando nós percebemos, quando nos começamos a conhecer um bocadinho melhor e percebemos o potencial que o mindfulness pode ter. É óbvio que não há receitas milagrosas, não há nenhuma varinha de condão que de um momento para o outro vá transformar o que quer que seja, mas é um processo contínuo, não é? E que deve ser estabilizado ao longo do tempo. Na sociedade em que vivemos, como nós sabemos, é a sociedade da rapidez, não é? Do consumo rápido, do efeito imediato. Muitas vezes é difícil que esta mensagem passe para as pessoas, porque é aquilo a que nós estamos habituados. Mas, de facto, não podemos encarar o mindfulness dessa forma. Temos que encarar como um processo que vai durar uma vida inteira, porque durante toda a vida nós vamos ter a necessidade de praticar. E é um processo que dura a vida inteira. E quais são as dificuldades que nota mais que as pessoas que iniciam a prática de mindfulness? Uma das dificuldades, por exemplo, poderá ser logo quando as pessoas param e tentam estar atentas ao seu interior, conseguir estar com essa atenção, porque começam a perceber-se do ruído interior e daquilo que vai lá dentro. Isso pode ser uma experiência que não é agradável numa primeira fase, sendo que depois poderá ser facilmente ultrapassada. Se a pessoa realmente tiver um empenho e quiser aprender a conhecer-se melhor e lidar melhor com os seus condicionamentos, não é? Será um caminho que as pessoas depois começam a trilhar e facilmente veem os benefícios. Há bocado falamos antes até de começar o programa, quando estávamos aqui à conversa, falamos de uma palavra que era o relaxar. O relaxar é diferente de estar consciente. Sim, exatamente. Portanto, isso é muitas vezes uma das ideias feitas acerca destas práticas de mindfulness, é que nós vamos relaxar. Poderá ser uma das consequências, não é? Ficarmos mais relaxados, mas poderá não ser. Portanto, poderemos até ficar mais agitados, lá está, de acordo com aquilo que eu disse, se nós tomamos consciência daquilo que vai na nossa mente e aquilo não nos agradar e isso provocar-nos mais agitação, não ficarmos tão bem connosco próprios. Portanto, é importante, quando nós vamos partir para uma prática de mindfulness, não irmos com grandes expectativas. Ou seja, é aquilo que tiver que ser naquele momento. Nós estamos a testemunhar a experiência que está a decorrer. Portanto, não vamos desejar que seja melhor, ou que seja diferente, ou que seja igual à outra vez que eu pratiquei, que foi muito bom. Portanto, no fundo, temos que partir com esta mente aberta, de curiosidade, de compreender aquilo que está a acontecer connosco, sem ter esta expectativa de ser de uma determinada forma, que facilmente pode ser frustrada e depois que nos leva ao desânimo e à desistência. Se calhar o mindfulness é também uma ferramenta de autoconhecimento. Sem dúvida alguma, claro que sim. É muito uma ferramenta de autoconhecimento para, precisamente, nós, no nosso dia-a-dia, nas relações que temos connosco próprios e depois com os outros, podermos ver qual é que é a melhor forma de nós lidarmos com essas situações, nomeadamente as situações mais desafiantes com que nós nos deparamos diariamente. O mindfulness, já estava aqui a enrolar, o mindfulness tem alguma
não queria usar a palavra, não é consequência que eu quero dizer, o que, a nível familiar, o mindfulness contribui com o quê? Ora, a nível familiar, digamos que também já começa a haver práticas que são direcionadas especificamente para o nível familiar. E aí temos práticas em que os próprios pais podem fazer, portanto, há intervenções, vamos ver, há intervenções em diferentes níveis, há intervenções direcionadas para as crianças, não é? Em que eles próprios experimentam as práticas de mindfulness, e depois já as intervenções direcionadas para os pais. Portanto, e aí aquilo que se chama a parentalidade consciente, portanto, já começa muito por dar ferramentas aos pais para encarar a parentalidade de uma outra forma. Primeiro como autoconhecimento, portanto, para perceberem como é que eles funcionam normalmente enquanto pais, mas depois também para mudarem alguma coisa, poderem ter uma perspectiva diferente dos seus filhos, da forma como exercem a parentalidade, e isso acho que é também uma coisa muito importante. Definitivamente, mindfulness, eu lembro-me que na minha altura de faculdade fui selecionada para participar numa prática de mindfulness e lembro-me que estávamos todos e começávamos exatamente com o exercício da respiração, para ficarmos conscientes do presente. Procurávamos as sensações à nossa volta ou se calhar o barulho do passarito, o vento a passar, as sensações. E lembro-me que chegamos a uma fase que era a fase do não julgamento, pegar na ação e não julgar a ação. E na altura a instrutora fez um exercício engraçado. Em vez de nos imergir, vamos dizer assim, disse: vocês pegam numa atividade que façam em família e que vocês costumam decidir, mas não vão ser vocês a decidir. E na altura a atividade em família que nós fazíamos, e que normalmente eu era líder da atividade, era a escolha de um filme. Porque sou um bocadinho ranhosa para escolher filmes, e então era a escolha do filme. Eu já sabia que a minha mãe gostava muito de drama romântico, que a minha irmã gostava mais de suspense e eu sou mais de ação. E então deixei a minha mãe escolher. Para surpresa minha, a minha mãe escolheu um filme muito, muito interessante e gostei muito do filme e era da ação. Portanto, a partir daí eu começar a não julgar e ter aquela expectativa total. Esse não julgamento ajuda com os outros, mas também nos ajuda a nós próprios. Sim, normalmente lá está. E pegando no seu exemplo, nós estamos habituados a ter as rédeas de tudo, não é? Queremos ter tudo sobre o nosso controle. E às vezes é difícil largarmos, abrirmos mão e largarmos e deixarmos as coisas simplesmente acontecer, não é? Deixar ir. E isso também é importante para nós nos conhecermos e percebermos como é que reagimos, não é? Nessas situações, quando vemos que deixamos ir as coisas e deixamos que sejam outros a tomar as decisões. E então aí isso também é muito bom. É bom para nós percebermos que todos somos importantes, não é? Temos que compreender também a perspectiva do outro, porque às vezes nós também, ao impormos alguma coisa da nossa parte, também estamos a fazer com que o outro não se exprima, não possa ter essa possibilidade também de tomar essa decisão. Então isso acho que também é um aspecto muito importante, pode ajudar muito. Agora que estávamos a falar até do não julgamento, lembro-me de ler que o mindfulness também começa a ser aplicado em prisões. Sim, sim. Já há algumas experiências, eu sei que no estrangeiro são feitas algumas experiências com os reclusos e com os guardas prisionais, portanto, em que se envolve toda a instituição nas práticas, e aquilo que se tem verificado é que, de facto, há uma diminuição a nível da violência entre os reclusos e um melhor relacionamento entre os reclusos e os guardas prisionais. E sendo que, muitas vezes, os próprios reclusos tomam consciência, porque até aí não tinham tido essa possibilidade, essa capacidade, tomam consciência dos atos que cometeram, a razão por estarem ali, e inclusivamente alguns deles chamam as famílias que foram afetadas pelo ato que cometeram e pedem desculpa por aquilo que fizeram. Portanto, significa que foram ao fundo e conseguiram perceber que a ação que tiveram não foi correta, mas que reconheceram isso já é ótimo, é muito bom, e que poderão, no futuro, ter uma atitude diferente. Exatamente, e partir, se calhar, um bocadinho para a mudança, não é? Exatamente. Porque, se calhar, o mindfulness, o facto de nos submergir em nós mesmos e encontrarmos a nós mesmos e percebermos quem somos, também nos ajuda a mudar aquilo que é menos bom e aproveitar aquilo que é bom. Claro, claro que sim. Ao conhecermos aquilo em que nós somos mais capazes, não é? E aquilo em que nós temos que melhorar, não é? O nosso relacionamento com os outros e connosco próprios, aí conseguimos, sem dúvida alguma, melhorar aquilo que nós acharmos que temos a melhorar.
O mindfulness, agora surge-me, o mindfulness pode aplicar-se no relacionamento de um casal? Claro que sim, claro. Qualquer relação que nós tenhamos com o outro, podemos aplicar as práticas de mindfulness. Portanto, só a questão de nós termos a perspectiva do outro, não é? De desenvolvermos atitudes de compaixão, de empatia, que é uma parte fundamental das práticas de mindfulness. É muito importante porque aí conseguimos perceber, colocar-nos no lugar do outro, compreender os sentimentos dos outros e percebermos que às vezes determinadas ações são motivadas por algo que foi mais forte que aquela pessoa naquele momento e que nós também estamos sujeitos a esses condicionamentos em determinado momento. E, portanto, quando nós temos essa visão mais global da ação e daquilo que está a acontecer, conseguimos ter outra perspectiva, uma melhor compreensão das situações, penso eu. Quando quando nos é proposto fazer mindfulness, que tipo de predisposição temos de ter? A predisposição, eu acho que basicamente temos que ir com uma mente aberta. Temos que estar. Não devemos ir com ideias pré-feitas, portanto, devemos. Se bem que é difícil, não é? Porque ou já ouvimos a falar alguma coisa, ou alguém já disse, ou já lemos, mas devemos ir completamente com a mente aberta, sem qualquer preconceito, sem qualquer resistência, vá lá, porque nós criamos depois essas ideias e essas resistências. Isto vai ser assim, ou vai ser daquela maneira. E quando levamos já essas ideias, depois vai condicionar um bocadinho a prática. Se nós estamos com uma atitude mais aberta, tudo aquilo que acontecer nós aceitamos facilmente e não temos problemas com isso. Professor Fernando, está a ser uma conversa interessante, mas vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. Temos tempo para ir buscar um copinho de água, o caderno de apontamentos, ou até de chamar o tio, o primo, o pai ou a mãe também para ver o programa. Portanto, até já.